Bíblia em 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Amém, irmãos? Vamos pôr de pé, igreja? 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. O tema da mensagem desta noite, irmãos, nós vamos falar por alguns minutos aos irmãos, e é este tema: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. É o tema da mensagem desta noite. Vamos ler, igreja, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos, igreja, mais uma vez orar. Eu quero orar mais uma vez. Soberano eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Usa o teu servo, ó Pai. Usa o teu servo nesta noite como canal de bênção, ó Pai. Que a tua palavra ela não possa voltar vazia, porque sabemos que ela não volta vazia, mas que ela possa aqui nesta noite ficar dentro de muitos corações. Que a semente poderosa que é a tua palavra, ela possa nesta noite ficar plantada em muitos corações aqui. Pai, usa o teu servo, ilumina e inspira o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, igreja. O tema da mensagem em 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo. Irmão João aqui, ele escreve no ano 90 a 95, aproximadamente depois de Cristo. E João, ele escreve, irmãos, esses versículos, ele escreve para o povo de Israel, para a nação de Israel. E esses mesmos versículos que João escreve para a nação de Israel, esses mesmos versículos que João escreveu no século I, no ano 90, 95, aproximadamente depois de Cristo, esta mensagem também é para nós, é para a igreja do século 21. Para eu, para você, para todos nós que João também escreveu. Uma ordem expressada nos é dada por João. Não ameis o mundo. Mas de que tipo de mundo João está falando? Nós vamos falar nesta noite a respeito de 3 mundos que João está falando. Ele fala aqui, de um mundo, mas nós vamos falar de 3 mundos nesta noite. Há 3 significados diferentes no Novo Testamento para a palavra mundo. E João aqui, irmãos, ele não está falando nem do primeiro mundo, nem do segundo mundo, mas do terceiro mundo que nós vamos tratar com a igreja nesta noite. O primeiro mundo, irmãos, é o mundo físico, o universo. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Atos 17, versículo 24. Eu peço à irmã que possa estar projetando Atos 17, versículo 24. João não está falando deste mundo. Atos 17, versículo 24. Não deste, o mundo físico. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha o versículo, irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Senhor Deus, irmãos, ele fez
os céus, a terra. Ele fez, irmãos, as árvores, foi o Senhor Deus quem fez, os animais, a separação da água doce da salgada, 70% de água que há no mundo, e Deus ele separou desses 70% de água que tem no mundo, ele separou a água doce da água salgada, e 30% é a porção terra, terra seca. João não está falando deste mundo físico, do universo que Deus fez, e nem do segundo mundo que João está falando, o mundo humano, ou seja, humanidade. João 3,16, todos conhecem este versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João também não está falando deste mundo humanidade. João não está falando do ser humano, a humanidade. O versículo João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, a maneira é uma maneira transcendental, essa maneira é grandiosa, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João também não está falando aqui do mundo, humanidade, o ser humano, mas João está falando de um terceiro mundo. É este mundo que nós vamos falar e vamos tratar com a igreja nesta noite. O mundo sistema, inimigo de Deus. O mundo sistema, ele é inimigo de Deus. João capítulo 2, versículo 15, olha o que João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É deste mundo que João está falando. Do sistema, este mundo perverso, este mundo que jaz no maligno, este mundo que nós cristãos não podemos amar ele de maneira nenhuma. É este mundo que João está falando. E esse mundo que João está falando, irmãos, é o sistema. Esse mundo que jaz no maligno. Este mundo, se nós amarmos este mundo, o sistema que é inimigo de Deus, nós não vamos obedecer a Deus e nem agradar a Deus se nós estivermos amando este mundo. A Bíblia fala que o mundo é inimigo de Deus. De acordo com a Bíblia, o sistema satânico e corrupto escraviza as pessoas que não têm parte com o Pai. Para vencer o maligno e mortificar a carne, é necessário buscar a Deus e andar no Espírito, servindo a este Deus em espírito e em verdade. É deste mundo que João está falando. Não ameis o mundo, não ameis o pecado, não ameis a concupiscência da carne, não ameis. O versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e é soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Esse mundo, irmão João, ele adverte a igreja do Senhor, ele exorta a igreja do Senhor: não podemos amar este mundo inimigo de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, do versículo 14 e versículo 15, eu peço à irmã que esteja projetando. Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. Este mundo aqui que João está falando para a gente não amar.
Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. É deste mundo que João está falando. Irmãos, nós não podemos amar o pecado, o mundo que é inimigo de Deus, o homem que ama este mundo, ele é inimigo de Deus, ele não é amigo de Deus. E nós vivemos, irmãos, num mundo em que a cada dia, a cada ano, o homem está se distanciando de Deus. Porque o homem ele está vivendo de prazeres momentâneos, prazeres que dão uma alegria de alguns minutos para a humanidade, eles estão vivendo desses prazeres. Mas o único que nos dá alegria eterna, prazer eterno é Jesus. Porque Ele está preparando para nós o céu, lindo céu, e lá nós vamos ter prazeres eterno, gozo eterno, alegria eterna. Nós vamos viver eternamente para Ele, gozando dos gozos celestial e adorando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, igreja? Amém. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor meditar dia e noite. O prazer nosso tem que ser, irmãos, em estar no centro da vontade de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, exaltando o nome do nosso Deus. Este tem que ser o prazer da igreja. O prazer dos profetas era viver para Deus, adorando a Deus. Nós vemos a vida, irmãos, de Eliseu. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Mas Elias foi um homem tão santo aqui na terra, que ele não amou este mundo de pecado, ele odiou o mundo de pecado, não amou o mundo de pecado, Elias não amou. E ele viveu uma vida tão santa, que o Senhor Deus, após ele subir no Monte Carmelo e desafiar Acabe e Jezabel, os profetas de Baal, e matar os 450 profetas de Baal, após fogo cair do céu e o fogo consumiu o altar, a Jezabel, os irmãos conhecem o texto e a história de Elias. Jezabel quis matar Elias, aí o Senhor Deus mandou uma carruagem do céu, carruagem de fogo, e aquela carruagem arrebatou Elias para o céu, porque Elias era um homem santo de Deus, um homem que viveu neste mundo. Mas este mundo de pecado, para Elias, ele não tinha prazer no mundo de pecado. Mas o prazer dele era na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, e viver uma vida santa e uma vida consagrada. Era o prazer do profeta Elias. A Bíblia fala também de Eliseu. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Quando Elias estava subindo para o céu, Elias lançou a sua capa, Eliseu pegou a capa de Elias, e Eliseu foi o sucessor de Elias, um homem tão usado por Deus, um homem que quando ele passou próximo à casa da sunamita, a sunamita disse para o seu marido: vamos fazer um pequeno quarto, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, uma cama, um candeeiro, e vamos hospedar este homem de Deus, porque esse homem que passa aqui próximo à nossa casa é um homem de Deus, Eliseu. É um homem que a vida dele é uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor nosso Deus. E Eliseu também foi um homem que o sistema deste mundo, este mundo perverso, este mundo que jaz no maligno, Eliseu também, ele estava longe desses prazeres da carne.
longe da prostituição. O versículo 15 de Apocalipse 22 está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. E Elias estava longe do pecado. Eliseu também longe do pecado. Os dois viveram uma vida aqui na terra consagrada ao Senhor. E igreja, o Senhor Deus, Ele exige da igreja uma vida consagrada. Está escrito assim nas Escrituras: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não santificar a sua vida, se você, meu irmão, não consagrar a sua vida, se você não viver uma vida em obediência à palavra de Deus, você ficará de fora, que diz o texto de Apocalipse 22, ficarão de fora. Todos que amam e cometem a mentira e cometem pecado ficarão de fora. Mas o pecador arrependido, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, vai entrar nos portões das mansões celestiais. Irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, eu peço à irmã que esteja projetando. Aqui a Bíblia fala da obra da carne. Nós, irmãos, não podemos de maneira nenhuma, temos que ter fruto do Espírito em nossas vidas. O crente, ele tem que ter frutos, nós cristãos, mas as obras da carne não é de crente. Abra em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a versículo 21, eu peço à irmã que esteja projetando. Está escrito assim no versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, é muito sério a vida cristã. A nossa vida cristã aqui na terra, irmãos, é sério a vida cristã. Nós temos que levar a vida cristã a sério. Porque quando nós chegarmos no céu, o Senhor Deus vai separar os bodes da ovelha, o joio do trigo. E os que estiverem à direita de Deus vão entrar nas mansões celestiais, mas os que estiverem à esquerda não entrarão. O Senhor Deus vai separar o joio do trigo, o bode da ovelha, e naquele grandioso dia, irmãos, o Senhor Deus, ele vai dizer para muito: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas estranhas. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Sabe por que Deus, o Senhor Jesus, vai dizer assim para alguns? Porque há muitas pessoas que estão brincando de ser cristãs. Há muitas pessoas que ainda não se converteram, estão dentro da igreja, mas ainda não se converteram, estão dentro da igreja, mas estão amando os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, que acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, tudo que está escrito ali: inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca dessas coisas de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Cuidado, meu irmão, com a sua vida. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Santifica a sua vida, meu irmão. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. A volta do Senhor Jesus está aproximando o governo do anticristo.
E nós vamos ter que ser fiel até a morte. Nós, cristãos, não vamos poder, irmãos, negar o Senhor, mas temos que ser fiel até a morte. Se morramos, morramos para o Senhor. Se vivamos, vivamos para o Senhor. Ou se morramos, ou se vivamos, somos do Senhor. E os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Meu irmão, os frutos que os crentes precisam de ter, esses frutos do Espírito, eu e você, igreja do Senhor, nós temos que ter esses frutos, os frutos do Espírito. As obras da carne, não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, essas obras da carne, esses pecados que a nossa carne, ela quer todos os dias a nossa carne, irmãos, ela quer mentir, ela quer fazer tantas coisas que não agradam ao Senhor, mas nós temos que resistir, nós temos que negar nós mesmos, resistir o diabo, ele fugirá de vós, nós temos que santificar a nossa vida, morrer para este mundo de pecado, porque a carne, há uma briga entre a carne e o Espírito, e essa briga é constante, durante 24 horas, um dia tem 24 horas, e a carne 24 horas ela briga contra o Espírito. Mas quando você alimenta mais o seu Espírito com a leitura da Bíblia, com oração, com o jejum, o Espírito vai matar a carne. O Espírito vai matar a sua carne. E você vai ter prazer na lei do Senhor. Você vai pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. E vai ter prazer na lei do Senhor. E não vai se contaminar com os prazeres deste mundo. Os frutos do Espírito, irmãos. Os frutos que os crentes precisam de ter, eu e você, Gálatas 5, 22 a 25. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Meu irmão, crucifica a sua carne. Quando você tiver algum prazer que não agrada ao Senhor, ou quando a sua carne estiver te tentando a fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, ore a Deus, jejue, examine as Escrituras, porque o Espírito que há em você vai matar a sua carne, e você não vai errar, e você não vai pecar, porque você vai estar alimentando mais o seu espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Igreja Batista da Capelinha, Igreja do Senhor, Igreja Batista da Capelinha, que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos alimentar o Espírito e matar essa carne que não agrada ao Senhor nosso Deus. Essa carne, irmãos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vai ter uma luta entre Espírito e carne. Carne e Espírito. Alimente o seu Espírito com a leitura da Bíblia. Alimente o seu Espírito jejuando, orando, santificando a sua vida, consagrando a sua vida, porque você vai vencer, você vai ser um vencedor, e você vai negar os prazeres da carne, você vai morrer para este mundo de pecado, e vai viver uma vida santa, assim como Elias viveu, assim como Eliseu viveu, assim como Noé viveu, assim como Ló viveu, você vai viver uma vida santa. E o Senhor Deus, Ele exige de nós santificação. Seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Deus, Ele exige da igreja santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse para muitas pessoas da sua época, Paulo disse assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Eu creio que Paulo falou para muitas pessoas: sejam meus imitadores, imitam a mim, como eu imito a Cristo Jesus. A vida que eu vivo agora é uma vida de renúncia. O apóstolo Paulo viveu uma vida de renúncia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Olha a vida do apóstolo Paulo, que homem de Deus. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, meus irmãos, viveu uma vida tão consagrada aqui na terra, que Deus tinha prazer na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os lenços aventais do apóstolo Paulo era um homem tão consagrado, um homem que buscava tanto a Deus, que os lenços aventais do apóstolo Paulo curavam os enfermos. A sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. E eu e você, igreja do Senhor Jesus, Deus, Ele deseja de mim e de você, de todos nós, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de um verdadeiro adorador, que adore o Pai em espírito e em verdade. Curva sua cabeça, igreja. Nós vamos esta noite falar com o Senhor nosso Deus. Curva sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Irmãos, o sistema satânico e corrupto escraviza as pessoas que não têm parte com o Pai, que não têm ainda Deus em seus corações, e Jesus em seus corações. Esse sistema satânico, este mundo cheio de pecado, este mundo corrupto, escravizam as pessoas que não têm Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para vencer o maligno, Igreja Batista da Capelinha, é necessário mortificar a carne, é necessário buscar a Deus e andar em espírito. Igreja Batista da Capelinha, que venhamos andar em espírito, que venhamos morrer para este mundo de pecado. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Vamos nos pôr de pé, igreja? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar com a igreja. Soberano e eterno Deus, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o Senhor nesta noite nos exorta a não amar este mundo de pecado, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que venhamos amar a Deus, que venhamos servir a Deus, que venhamos dar um bom testemunho, que venhamos aqui na terra ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. E um dia nós vamos deixar este mundo e vamos subir para encontrar com o Pai. A noiva vai encontrar com o Senhor Jesus, com o noivo. E naquele grandioso dia, que possamos ser achados como homens e mulheres de Deus, servos fiéis ao Senhor Deus naquele grandioso dia, no dia do juízo final, que Deus possa olhar para nós, para esta igreja, Igreja Batista da Capelinha, e que o Senhor Deus possa olhar para cada um membro dessa igreja e dizer assim para a igreja: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o Senhor Deus vai dizer para a igreja: você venceu, porque você morreu para os prazeres deste mundo. Você, Igreja Batista da Capelinha, morreu para o pecado, morreu para os prazeres da carne, e vocês vão receber o reino dos céus por herança. Vão viver eternamente no lugar de gozo, no lugar de delícias mil, no lugar que a Bíblia diz que tem uma árvore, que é a árvore da vida, que as folhas dela é saúde para a nação. Vai valer a pena viver eternamente com o Senhor Deus nos céus. Senhor Deus, abençoa esta igreja, abençoa a tua noiva, que a tua noiva possa, Senhor Deus, ser fiel, permanecer fiel até o fim, porque quando nós deixarmos este mundo, nós vamos encontrar com o Senhor na sua glória. Abençoa a tua igreja. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos